Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 36. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, então, os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações. Eu sempre reforço, isso. Essas anotações vão ajudá-los a responder as atividades e vão ajudá-los no processo de fixar o conteúdo, de realmente sentar e estudar. Então, esses materiais fazem parte da aula e é necessário que vocês os tenham em mãos. Então, não deixem de tê-los, ok? Hoje a gente vai conversar, então, um pouco sobre a influência político-econômica dos Estados Unidos. Como esse país influencia as relações mundiais, até mesmo aqui no nosso país, no Brasil, qual a influência, então, desse país para o restante do mundo? E o nosso objetivo é analisar a influência política e econômica dos Estados Unidos sobre o mundo, sobre o mundo como um todo. A origem, então, de onde vem, por que a gente fala, então, que os Estados Unidos eles têm tanta essa influência, em relação aos outros países? Por que ele é a potência mundial que nós conhecemos hoje? Os Estados Unidos, eles exercem o seu poder e influência em todo o mundo, Isso já é fato, a gente já conhece, vocês já estudaram, em relação a isso também em outras matérias até. A sua liderança global se faz em todos os campos, do político ao militar. Os Estados Unidos é a única nação a acumular a liderança, no poderio industrial, militar, financeiro, nuclear, estratégico e cultural. Então, eles estão à frente, eles estão liderando todos esses setores, todos esses pontos, Industrial, eles têm as melhores tecnologias em relação à indústria, eles têm uma indústria forte que concorre, é uma indústria que participa internamente também, eles entregam produção. Em relação aos militares, então, os militares eles estão sempre dispostos, eles estão sempre ali prontos para atender qualquer chamado, eles protegem tanto em relação internamente ali a nação, quanto externamente quando são convocados a qualquer tipo de guerra, conflito. Em relação a financeiro, setor financeiro, então as maiores bolsas, do mundo, onde são feitas as negociações das ações das empresas, elas estão em solo americano. Nuclear, então esse domínio dessa tecnologia nuclear. A bomba atômica, foi desenvolvida em solo americano. Em relação a questões estratégicas, então eles estão ali negociando, com outros países, eles estão inseridos, em outros países, sendo pontos estratégicos ali. Em relação à cultura, nós consumimos muito do que é produzido lá, livros, séries, filmes, essas grandes produções, elas vêm todas de solo americano, roupas, músicas, então eles exportam a sua cultura para o mundo como um todo. Pode-se dizer, então, que o poder dos Estados Unidos é multidimensional e atinge praticamente todas as partes no globo terrestre. Então, hoje em dia, com a tecnologia, com esse advento da tecnologia mais facilitada que nós temos, computadores, tablets, celulares, isso faz com que essa difusão americana ela aconteça de uma forma mais eficiente até. Tal poderio se justifica principalmente pelo desempenho, então, norte-americano nas duas grandes guerras mundiais e, em seguida, durante a Guerra Fria. Durante esses períodos ali, de guerra, que foram as maiores guerras que a gente teve, no período atual, aqui na modernidade, então, durante essas grandes batalhas, o território americano dos Estados Unidos, ele não sofreu grandes consequências, no seu território e tampouco ataque a civis, As guerras, elas aconteceram fora do solo americano, então eles não tiveram perdas, tantas perdas humanas, perdas civis ali, não tiveram o seu território devastado pela guerra. Eles participaram, das duas grandes guerras, mas lembrando que elas ocorreram, então, em solo europeu, e não em americano. Então, eles não tiveram grandes perdas dentro do seu território ali, salvo os soldados que estiveram, lutando fora ali.
mas em relação a perdas materiais, isso não ocorreu. Mesmo na Guerra do Vietnã, que ocorreu durante o período da Guerra Fria, né, em que os Estados Unidos estiveram diretamente envolvidos, né, no combate ali contra os soviéticos, os americanos, eles foram, durante o período ali da Guerra Fria, com a Guerra do Vietnã, em que os americanos saíram derrotados, eles não sofreram um único ataque direto no seu território. Então, não houve, né, um ataque no território diretamente. A Guerra do Vietnã aconteceu, né, em solo asiático lá, mas não houve um ataque direto. Então, durante todo o período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética não entraram em embate diretamente nos seus territórios, né? Eles utilizaram outros locais, né, para esses embates ali, mas dentro do seu território em si, isso não houve, né? Não houve nenhum tipo de perda. Salvo os atentados, então, de 11 de setembro, que completaram agora 20 anos, né? Agora em 2021 completa-se 20 anos, né, desses atentados. Foi a única vez, então, que realmente os Estados Unidos eles sofreram um ataque direto dentro do seu território, dentro ali das suas fronteiras, né? As outras grandes guerras, a Guerra Fria como um todo, isso não aconteceu. Então é por isso, né, porque eles não sofreram essas grandes perdas, porque não houve, né, um ataque direto, eles conseguiram sair ilesos, né, conseguiram sair intactos e renovados, reforçados. Então, em sua influência, né, a gente pode dizer que existiram 4 grandes fases nas quais os governos, né, americanos, ali, a sequência de governos ali norte-americanos, buscaram consolidar a sua influência sobre países latinos, o que envolve o Brasil também. Então, como os Estados Unidos, como a gente viu, eles não tiveram essas perdas, né, em relação a guerras, e eles puderam sair mais fortes, né, eles saíram vitoriosos dessas batalhas ali, eles puderam se fortificar e muitas vezes até em relação ali à Primeira e Segunda Guerra, eles emprestaram dinheiro para a renovação daqueles países, então eles saíram, né, por cima daquilo. A partir disso, eles começaram a exercer a sua influência, inclusive aqui no Brasil. Então, o primeiro momento, né, em relação à influência americana em solo latino-americano aqui. O primeiro momento compreende o tempo entre 1823 e 1889. Então, aqui já é antes das guerras, tá? Quando há uma tentativa de consolidação do poder, né, americano ali na esfera regional. Esse momento é caracterizado pela doutrina Monroe, com o lema América para os americanos. Então, vamos ver primeiro aqui o que é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela foi proferida pelo presidente, até então, né, naquela época, o presidente americano James Monroe, em dezembro de 1823. O que era? O continente americano, aqui envolve o continente americano como um todo, não só os Estados Unidos, não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos. Por isso, América para os americanos. Então, essa ideologia estava baseada em 3 princípios básicos. A impossibilidade da criação de novas colônias ao longo do continente americano, intolerância à interferência de nações europeias nas questões internas dos países americanos e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo os países europeus. Então, para a gente contextualizar, era a época que ainda existiam as colônias europeias, né, em relação ao mundo como um todo. Então, os americanos, os Estados Unidos, ali eles não queriam mais essa interferência, eles já haviam se livrado dos ingleses, né, no seu território, e eles não queriam que eles voltassem a dominar o território ali que eles tanto lutaram para ficar livres. Por isso eles dão tanto valor à sua liberdade, porque eles tiveram que guerrear, eles tiveram que lutar pela liberdade deles. Então, eles não queriam que essa influência europeia se acontecesse de novo em solo deles, e eles estenderam isso para a América como um todo, por isso América para os americanos. O que motivou tal doutrina foi a ameaça por parte da Santa Aliança, que era, né, composta dos países europeus ali, de voltar a colonizar os países americanos.
Então eles ficaram com medo de que pudesse haver uma nova invasão europeia no território que eles haviam tanto lutado para ficar livre. Então uma das medidas, né, era a promoção do comércio entre os países americanos, visando consolidar a hegemonia estadunidense na América e afastar o poder europeu do continente. Então essa doutrina, né, visava o afastamento de qualquer influência europeia sobre o continente americano, e para isso os Estados Unidos se utilizaram então dessa aliança com os demais países, né, do continente americano, através então principalmente do comércio. Os Estados Unidos, eles declararam a independência da Inglaterra em 1776. E essa independência só foi reconhecida pelos ingleses em 1783. E aqui a gente está falando de 1823. Então eles lutaram tanto, né, para essa independência que eles não queriam, né, que essa influência europeia voltasse sobre o continente. A independência dos Estados Unidos e um modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos, né, no século XVIII, serviram de inspiração então para outras nações, né, do próprio continente americano. A República instaurada no Brasil em 1889, quando então, né, o Brasil ele também deixa de pertencer ali a Portugal e passa a ser uma nação independente, inspirou-se, né, claramente no modelo norte-americano. Tanto é que uma das bandeiras utilizadas no Brasil durou apenas 4 dias essa bandeira, mas ela foi utilizada. É uma cópia descarada da bandeira norte-americana, que a gente tem hoje em dia. O Brasil já teve por 4 dias essa bandeira provisória da República, que foi usada em 1889. Isso prova, né, mostra essa influência americana desde sempre. Então, por os Estados Unidos terem lutado tanto pela sua independência, terem desenvolvido um modelo ali de liberdade, né, tanto liberdade física, né, das pessoas, que elas tinham esse direito de ir e vir, de produzir e consumir o que elas quisessem, a liberdade econômica, isso então se estendeu a outros países, inclusive ao Brasil. O segundo momento, ele ocorreu entre 1889 e 1945, quando as ideias de Theodore Roosevelt predominaram na América. Então, Theodore Roosevelt foi um outro presidente americano. Esse presidente, então, defendia uma intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina como um todo, visando consolidar o poder, né, dos Estados Unidos. Eles já se tinham ali como uma referência de nação e eles queriam que as demais, então, vissem eles, né, como essa referência realmente. A política, então, da época foi denominada como Big Stick, que é o quê? Em tradução livre, né, em tradução literal, grande porrete. Que é isso aqui, ó, como se fosse um cacetete ali realmente, ó. O que é? Em tradução livre, né, o Big Stick foi o nome com que frequentemente se fez, né, referência à política externa dos Estados Unidos ao longo da presidência, então, do Theodore Roosevelt, que foi de 1901 a 1909. O termo, ele foi inspirado num provérbio, né, africano, que dizia o seguinte: fale com suavidade e carregue um grande porrete, assim você vai longe. Ou seja, mantenha relações boas, falas mansas, mas mostre que você está preparado. Não deixe ninguém se sobrepor a você, né? E assim você consegue ir longe. Então, inspirado nisso, o Theodore Roosevelt teve essa política externa em relação, né, aos demais países do continente. Do mesmo modo, né, Roosevelt atuava mantendo um ar amistoso, cordial nas suas negociações, e, por outro lado, ele deixava evidente a possibilidade de usar a força para sobrepujar seus opositores e conseguir o seu objetivo. Então, ele tinha uma fala boa, uma fala mansa, boas relações, mas se andasse fora da linha que ele desejava, então ele iria utilizar o porrete dele ali. Então, essa era a política do Big Stick. E essa influência, né, ela ficou, então, sobre a América Latina ao longo, então, da presidência do Roosevelt. A partir de 1933, então, assumiu um outro Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt,
que ele era parente, né, ele era um primo distante ali do Theodore Roosevelt, tanto é que, ó, as datas, né, ó, o Roosevelt, ele foi presidente, então, ó, de 1901 a 1909, e o Franklin, ele entrou em 1933, então eles eram primos distantes ali. Enfim, quando entra, então, o Franklin Roosevelt, ele ficou até 1945, foi um dos presidentes que mais ficou, né, no cargo ali. Ele teve várias reeleições e ele mudou os rumos das relações com os demais países da América. Então, ele já adotou outro tom, já não era mais o Big Stick. O Roosevelt implantou a política da boa vizinhança, deixando de lado o autoritarismo do Roosevelt anterior. A nova política teve como base a consolidação do poder, né, americano, estadunidense ali, por meio do fortalecimento da política externa. Sobretudo porque os Estados Unidos precisavam do mercado consumidor, né, bem como fornecedores de matéria-prima. Então essa relação ela precisou ser mais amistosa para que os países não se afastassem das relações comerciais. Os Estados Unidos estavam produzindo, né, como a gente viu essa influência produtiva, ali, industrial, eles produziam e precisavam, né, de países que consumissem o que eles estavam produzindo e precisavam de fornecedores de matéria-prima para que a indústria ela pudesse estar girando. Além disso, envolvia também a implantação de bases militares, né, americanas em outros países, né, da América como um todo. Então, a influência, né, militar presente ali desde sempre. A terceira fase, então, da consolidação estadunidense no continente americano foi durante o contexto da Guerra Fria, né, entre 1947 e 1989. Isso representou a disputa, né, do poder entre a União Soviética e os Estados Unidos, que a gente já sabe, né, que foi aquela disputa ideológica, político-ideológica. Nesse momento, os Estados Unidos apoiaram várias intervenções em países americanos, inclusive no Brasil, durante a ditadura militar. Existem documentos que comprovam que os americanos ajudaram os militares do Brasil a chegar ao poder, né? O período foi marcado pelas tensões políticas e, nesse momento, a presença americana, estadunidense no Brasil também alcançou, né, um maior grau com relação à cultura, porque daí se difundiu, então, televisão, o cinema, né, se difundiu mais facilmente, né, nas relações sociais ali, então os filmes de Hollywood eles puderam estar presentes e essa influência cultural ela passou a acontecer de uma forma mais intensa. Então aqui é a Guerra Fria. Pela influência dos Estados Unidos, a televisão chega ao Brasil e apresenta então à população brasileira um novo modo de vida, o estilo de vida americano ou American Way of Life. Né, o jeito de viver americano, que é o que? Aquele jeito consumista, né? Para eles, os produtos eles são muito baratos, né? A compra, o poder de compra deles acontece porque eles não têm que pagar tantos impostos como nós pagamos sobre os produtos. Então, eles conseguem ter um poder consumidor elevado. Então, esse American Way of Life é o que? Esse consumo, o ter as coisas. As relações comerciais brasileiras com os Estados Unidos se intensificaram, tornando então os Estados Unidos um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Aí as relações comerciais começam a acontecer através da inserção, né, dessa cultura. Modificou então a conduta brasileira, que até então era, né, de proximidade comercial com a Europa, até devido em relação à nossa colonização, né, europeia. A partir dos anos 70, o dólar, ele vira uma moeda, né? É a moeda, então, o lastro, né, mundial, as vendas, as trocas, né, o comércio externo, ele é feito a partir da base dólar, né, afetando desse modo a economia brasileira nas décadas seguintes. Então, aqui a inserção da TV, ó, né, mostrando aquele estilo de vida americano, aquela família feliz. Aqui diz, a felicidade compartilhada por toda a família, televisão. Felicidade compartilhada por toda a família. O quarto momento da consolidação, então, do poder, né, estadunidense
na América como um todo foi depois da Guerra Fria, depois de 1989, né, e daí em diante. A dissolução, então, da União Soviética consolidou, então, o poder americano ali no mundo enquanto potência, né? Então, os Estados Unidos saíram vencedores dessa guerra ideológica, né? E o seu modelo de vida, o seu modelo capitalista pôde, então, se expandir para o globo ainda mais, né? Como um todo, e por isso essa hegemonia, né? Essa potência hegemônica ampliou a expansão do capitalismo e a influência política e econômica, né, dos Estados Unidos em relação à política brasileira nos anos 90. No mundo político, os acordos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos continuam ocorrendo, né, e estimulam as trocas comerciais e culturais. É necessário ter essa troca, né? Hoje, né, o Brasil tanto vende, né, exporta para os Estados Unidos quanto importa produtos de lá. Isso permite que os Estados Unidos influenciem, né, em decisões, em hábitos brasileiros. Há uma vertente ideológica nesse poder sutil e que se estabelece no alinhamento das políticas estabelecidas pelo governo estadunidense e brasileiro, né? Então, por trás, né, de tudo, a gente tem essas relações. Essa vertente ideológica também está presente, né, nas potências ocidentais, pois se relaciona com a hegemonia da produção capitalista e na influência, né, desses os papéis que cada país possui no mercado global, né? Então, para os americanos, cada país tem o seu papel, né, em relação à produção mundial, né, nesse mercado de trocas aí. É isso então, gente, para essa nossa aula nós vimos então um pouco desse histórico de influência americana aí, tanto no mundo como um todo, quanto no Brasil, né? Trouxe bastante aqui em relação ao Brasil. Não deixem então de fazer as atividades de vocês, ok? E qualquer dúvida, então, voltem à aula, pausem, escutem de novo, busquem mais informações, como eu sempre falo para vocês, vão atrás de mais informações. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!